nesse lugar tem sido uma celebração. E é tempo de muita celebração, glória a Deus por isso. Você está sentindo isso também? Então vamos orar, levante suas mãos aos céus. Obrigado, Senhor. O Senhor já nos visitou. O que eu posso pedir ao Senhor? Continua, Senhor. Continua a operação nos corações agora. Os corações cheios do Espírito Santo. Que eles possam se elevar ainda mais. Lembrando as tremendas coisas que o Senhor está fazendo. Associando-as às suas promessas, à sua palavra. E também enche-me do Espírito Santo ainda mais. Como o Senhor fez ontem. Senhor, abençoa-nos em todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ontem eu cheguei depois de uma viagem muito extensa, começou 15 para 5, quando os galos me acordaram, antes dos bodes e das cabras, os galos me acordaram, e nós saímos cedinho de Soledade, e chegamos em Salvador meio-dia, e aí outras coisas rolaram, até que às 4 horas levantamos voo, chegamos aqui, depois que chegamos em São Paulo, a coisa ficou bem estreita, mas, glória a Deus, conseguimos passar e chegamos aqui na igreja quando o culto estava rolando. E eu fiquei maravilhado porque foi um derramar do Espírito Santo. É interessante, não é em sentido de crítica, mas é bom sempre enfatizar os ensinos que a gente recebe, porque quase se suspendeu o culto de sábado, porque muita gente já está fora, não sei se fazemos, não. Glória a Deus, resolvemos consultar se tinha gente para vir aqui e fizemos. E foi tremenda visitação do Espírito, que na verdade não foi no culto, ela já foi antes nos jovens que vieram simplesmente falar as coisas que estavam acontecendo na sua vida. Deus está fazendo, mas nós cantamos coisas maiores estão por vir. Coisas maiores estão por vir. E é interessante como uma igreja pequenininha, ninguém me fala não apoiado, mas é pequena, consegue mandar equipes para lugares diferentes e fazer colheitas. Eu quero dizer para você, lá 37, alguém estava um pouco em dúvida, não sei se vão firmar, enraizar, a gente não sabe mesmo. Às vezes a pessoa declara Jesus, mas ela depois se esquece. Mas eu já vi gente que declarou Jesus e depois de alguns anos voltou e lembrava do que tinha feito, porque quando é feito no coração, a fé começa a operar alguma coisa. Mas aqueles lá de Soledade e de Laje de Dentro, Laje de Dentro é outro distrito. Aqueles são pessoas que têm ligação com aquele povo. Não foram pessoas que numa praça passavam e foram evangelizadas. Tem ligação com aquele povo. Eu gostaria que encostasse a porta, Nilson, por favor. E daquela família foi impressionante, não é, José? Porque o rapaz estava com medo da mãe dele e dos outros. Mas, de repente, até os homens da família chegaram, porque no apelo de sexta-feira eram homens feitos que estavam vindo para receber o Senhor. Mas, quando eu cheguei aqui, o Senhor me renovou as forças, porque eu falei da viagem para dizer que eu estava cansado. Me renovou as forças com tudo que foram falando. E é engraçado que cada um que falava me recordava um ponto daquilo que nós temos ao longo da vida ministerial, aquilo que nós temos semeado, aquilo que nós temos falado, aquilo que nós temos declarado, coisas tremendas. E você veio aqui e falou que o Senhor renova as forças e vão voar que nem água, né? Que nem águia. Glória a Deus. Você foi um deles que estavam me atiçando ali. E eu vejo o Beto aqui, e eu lembrei lá, Beto lá, em Soledade, sentado com a mulher do Cosme, a tia, a mãe da Patrícia, e mais o José, Raimundo, que não é este, é o outro, e mais o Rafael, que estava comigo, e comecei a cantar sem instrumento, sem nada, como podia, ensinando para eles 3 músicas. Como você fazia, lembrando aquele tempo, a unção desceu sobre nós, parecia que estava recordando lá atrás. Uma delas era Da Hora Foge.
Era a primeira. Hein? Não, não. Cristabel é a terceira. Cada instante. Cada instante. Depois eu cantei uma que não falei aqui. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Tremendo. Quantos conhecem essa música? Dá uma cantada aí. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Deus me tem ouvido e tem me atingido. Não, tem me atendido. Seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Esqueci do salmo, é um salmo, o número eu esqueci. Mas o que é extraordinário é que eu estava cantando muito mais rouco do que estou agora, e tentando afinar o tom, e a sua mãe é uma cantora, você me desculpe dizer, ela entrava direto no tom certo e pegava a melodia. Ela não esperou ensinar a letra, eu comecei a cantar para repetir a letra, ela já começou a cantar quase que intuindo a letra, é uma coisa fantástica. Foi um momento muito gostoso. Mas o que eu estou falando tudo isso é por causa da renovação das experiências do Espírito Santo conosco. Não foi tudo assim desde o começo, eu tive umas dificuldades, eu vou contar um pouco das minhas dificuldades para os pastores, porque há um ensino que é ministerial, eu não vou falar aqui, mas eu estava um pouco fraco, não estava sabendo o que eu estava fazendo até quinta-feira à tarde, por diversas razões. Eu estava pensando assim, acho que o meu tempo passou, o negócio é deixar para os filhos, e não vai. Mas a partir da quinta-feira à noite, para mim, as coisas viraram. O culto de quarta-feira foi ótimo. Foi Rafael, né? Rafael repetiu um pouco daqui, renovado, o que ele falou aqui, foi bênção, mas depois da quinta foi ainda mais forte, e começamos a derramar unção. O pessoal lá não aprendeu ainda a cair, não é que não aprendeu, não se pratica muito essa questão, tanto que quando uma pessoa caiu, não tinha ninguém para segurar, algumas dificuldades. A outra coisa notável, eu louvo a Deus porque hoje vocês estavam aqui louvando a Deus e estavam de mãos levantadas, porque lá estava aparecendo uma igreja, sabe, todo mundo assim cantando bem, eles cantam bem, o pessoal da Bahia canta bem, mas cantando assim. Aí eu falei, não, isso aqui não parece Água da Rocha, não parece uma igreja pentecostal. Vocês vão fazer o favor, vão levantar as mãos. Aí levantaram as mãos. Quando levantaram as mãos, aumentou muito aquilo que estava sendo feito.
eu não quero me concentrar muito no que eu disse lá, e também não tenho um desenho. Tem mais 2 ou 3 coisas nesse capítulo que eu posso mencionar ainda, se for dirigido pelo Espírito Santo para chegar lá. Mas é visível e notório por tudo que tem acontecido e pelo que as pessoas estão falando. É visível e notório que nós estamos num tempo de Deus. Quando nós tivemos a ideia de passar uma faixa, que geralmente você faz as faixas para proteger o encosto de cadeira, para não machucar a parede, e eu falei, não vamos fazer isso, vamos fazer uma faixa que tenha algum significado. E surgiu essa ideia, e as mulheres da igreja, algumas estão aqui presentes, ajudaram a fazer a colagem pecinha por pecinha, numas placas de 1,10 m, e fizeram um trabalho maravilhoso. Mas a primeira dificuldade é saber o que vamos representar. A igreja já se chamava Água da Rocha. Então, tem que ter águas. E aí, começamos com a ideia das faixas. Água é tipo da palavra e tipo do Espírito Santo na Bíblia. A nossa referência de água da rocha, ela tem a sua origem básica, sim, lá na rocha ferida. Porque todos nós somos frutos da rocha ferida, que é Jesus. Mas ela foi ferida uma única vez. Não é para ferir mais Jesus. Ele já sofreu pelos nossos pecados. Mas a nossa referência não era. A ênfase que estava em meu coração, e foi a minha pregação em Isaías, é que Deus falou para Moisés, fala a rocha. Da primeira vez ela bate na rocha. Fere a rocha. Fala. Hoje, aquele tempo entre o começou a obra até a volta do Senhor, até completá-la, nesse tempo, nós temos que ser ensinados a falar com o Senhor diretamente. Você precisa de alguma coisa? Fala a rocha e ela dará a sua água. Você precisa de algo? Fala a rocha e ela dará a sua água. Mas no Novo Testamento, esta água da rocha, ela é claramente declarada por Jesus em João, capítulo 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Fala a rocha, ele dá água. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Água em movimento. E aí o apóstolo explica no que ele escreve a seguir. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, aqui a água é o Espírito. Ela tanto é a palavra, como é o Espírito. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, água. Vamos fazer um desenho que sugira água. E aí, nós não queríamos fazer uma coisa só plana, como um lago totalmente parado. É água em movimento. Aí, há outro símbolo do Espírito, que é o vento. João 3, acho que é João 3,5. João 3, não, 3,8. O vento sopra onde quer. No 3,5 ele está dizendo que o novo nascimento é da água e do Espírito. São duas sementes, uma semente masculina, uma semente feminina. Lá nas cartas Pedro e João você tem essas duas sementes declaradas. Da água e do Espírito. E aí diz, o vento sopra onde quer. Então quando nós movimentamos a água,
deu essa sugestão. Nós pusemos tudo na mesma direção, porque não podemos ter aqui um redemoinho. Ficou um pouco meio com a aparência de um mar tempestuoso, mas não era essa a ideia. Mas eu acho que ele expressa bem o que a gente queria. O vento sopra. Diga, o vento sopra. As águas do Senhor não são paradas, elas se movem. A vida do Senhor em nós nos põe em movimento, em ação. Se você abrir a passagem que eu queria ler lá, Tessalonicenses, capítulo 1, ele está dando graça pelos crentes de Tessalônica, o apóstolo Paulo, e ele fala, pela operosidade da vossa fé. Operosidade da fé, é a fé em ação. Diga comigo, a fé em ação. O Espírito sopra e move as águas. A palavra que está em nós, ela vai se agitar, ela vai ser transmitida. É a palavra em ação. Água e o vento. O outro, eu não achei um texto bíblico para ele. Mas se você tem uma grande quantidade de água, e se o vento sopra nela, vai começar a produzir alguma coisa. Ondas. Eu estou dizendo tudo isso porque eu quero dizer, face a tudo que tem acontecido nos últimos tempos, que, sem dúvida nenhuma, nós estamos experimentando uma nova onda do Espírito Santo. Pega a sua prancha e aprende a surfar, porque você não pode perder essa onda. Alguns jovens lá da escola que estão aprendendo evangelismo lá, que podiam aprender aqui, mas eu não vou ficar me queixando nem ficar criticando. Eu quero mais é que aprendam mesmo. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer, quando uma coisa começa a acontecer assim, como está acontecendo, como a gente viu acontecer em Araraquara, como veio acontecer lá no Nordeste, amados, é uma onda do Espírito. As pessoas estão ficando cheias do Espírito. E quando eu chego cansado da viagem aqui para pegar minha caroninha com o amado Berg, e eu, de repente, o Espírito Santo começa a me encher outra vez, e o cansaço vai embora. Renova as forças. Coisa tremenda. O Espírito está agindo neste lugar, eu não tenho a menor dúvida. Alguns dos pastores que têm palavra profética estão se renovando também na sua atuação. Um novo fogo está aparecendo, está sendo gerado pelo próprio Senhor. Outros estão se empenhando em oração e busca da palavra. Isso está acontecendo com muitos de vocês. E a minha oração, já não é mais a minha oração, agora eu vou ser mais ousado. A minha certeza é que vai atingir a todos. Quando o louvor vai subindo, vai chegando num ápice aqui, se você observa com atenção, você vê que o Espírito está movendo todas as pessoas. E Deus está respondendo orações, Deus está fazendo coisas tremendas. O Cláudio, no meio do louvor, foi lá me falar 3 coisas que a igreja ainda não sabe, Cláudio. A dona Apolônia, que eu veio se lembrar outro dia, a vida dela está mudando. E é na área de produzir, vendas. E ela testemunhou. O que ela disse? As pessoas falam, depois que entrei na igreja, parece aquela coisa da televisão. Mas não. Mas, sabe aquelas entrevistas de. Mas aqui não houve isso, porque não houve microfone, não houve nenhuma pergunta, não foi pergunta induzida, foi um testemunho voluntário. Mas mais extraordinário é com a irmã da dona Cristina, Ana Cristina, irmão dela. Foi isso que eu falei. Os dois. Mas um deles tinha diabetes. Eu não sei se o Cláudio é um mentiroso, depois eu preciso tirar isso ali para ver se é isso mesmo, mas ele falou que o cara tinha 600. E foi no médico. E o médico mediu 74.
o médico perguntou para ele, e o que você fez? Ele falou, entrei numa igreja. Na simplicidade. Se você é como eu, meio incrédulo assim, pode ficar questionando. Tudo bem. O fato é que ele deu testemunho. E teve a coragem de falar para o médico, na simplicidade dele. Porque ele não tinha feito nada. Você tinha que declarar alguma coisa. A única diferença da vida dele, dos 600 para 74, é que ele veio aqui. Não sei se quem orou para ele baixar a diabetes. Não me interessa. O fato é que Deus está operando coisas. Esqueci do terceiro. É a dona Berenice. Deus está fazendo coisas com ela também. Ela falou o quê? Ela declarou, aqui ela está feliz porque tem palavra e tem unção. Louvado seja Deus. Nunca tinha experimentado isso. Amados, eu fiquei, essa viagem devia me desanimar muito, o diabo queria isso, porque fisicamente eu não estava aguentando, tanto que eles tiveram misericórdia de mim. Eu saí com eles à tarde para dar umas passeadas, depois na quinta e na sexta eu preferi descansar à tarde. É verdade que o quarto de dia é um forninho, de noite é uma geladeira, mas de dia, mas eu pedi 2 cobertores, aí ficou tudo em paz, não se preocupe. Porque eu dormi bem com um cobertor. Às 4 da manhã eu tive que levantar, não foi o galo. Eu tive que levantar porque a perna estava gelada. Aí no dia seguinte ela me deu outro cobertor. Mas lá estava muito quente, então, mas eu descansei porque estava muito pesado. Mas quando eu estava lá na sala, tem uma poltrona lá. Me dá uma cadeira dessa vazia. Eu vou fazer um pouco de cena. Como eu disse, eu estou aqui celebrando, não estou ensinando. Eu estava lá escarrapachado no sofá e foi chegando gente. Só que tinha que buscar gente lá também, porque o pessoal desse novo distrito, que é a extensão de Água da Rocha e Soledade, eu disse para vocês que tem uma extensão, não, extensão ainda é um embrião, mas porque é outro distrito, não é o mesmo distrito. É como se fosse Tucuruvi em relação a nós aqui. Então, mas trouxeram da igreja sede de Soledade de carro. Então o José saiu de carro, depois o Rafael saiu de carro. O José não tinha saído de carro, depois você saiu. Depois ele saiu. E eu fiquei naquela sala. Senhora, tinha homens na varanda, garotos, garotas, e aqui umas garotas, umas adolescentes, umas moças, senhora com bebê, e eu lá naquela sala, e aquele negócio estava me deixando. E eles não voltavam. Começou a despertar uma coisa em mim, queridos. Eu fiquei muito feliz. Eu estou contando isso porque é aquela palavra que o Pedro deu. Beto, eu enxerguei uma reunião, não aquelas que a gente fazia às 6 da tarde ali. Eu enxerguei a reunião que a gente fazia depois que a gente fazia 9, 10 carros, saía pela cidade. E aí tinha os vizinhos, tinha os parentes, na casa onde a gente ia. E eu vi aquilo, eu falei, não, aqui não, esse pessoal daqui a pouco vai conversar qualquer coisa, sei lá, e eu não sei, estava demorando muito. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu levantei. E como um garoto, dirigi a palavra para aquela turma. Fiz eles cantarem uma música, você já sabe qual é, não precisa dizer. E comecei a cantar com aquele povo. E eu estava totalmente renovado. E o povo cantando alto comigo. Dividi até em 2 grupos. Eu só não tive coragem de dividir em 3, porque eu faria ser muita ousadia. Amados, Deus está reproduzindo todo o mover. Por isso eu chamo uma nova onda. Foi isso que eu enxerguei no Espírito. É uma nova onda, aproveita. Aproveita porque o Senhor quer operar grandes coisas. E eu celebro Deus por causa disso. Depois, eu recebi um feedback, um retorno,
que me deixou muito satisfeito. Não sei em que momento, se foi no dia seguinte, na viagem, mas foi dito que uma mulher disse alguma coisa lá sobre os crentes. É uma dessas, não sei se é irmã da mãe dele, essas que eram contra completamente o evangelho. A própria mãe dele, o que ela disse? Que ela achava o quê? Achava que era horrível ser crente, mas agora achava que os crentes eram muito alegres, era muito legal ser crente, pelo que aconteceu naquela sala. Você não sabe como é gostoso ouvir uma coisa dessa, Paulinha, é tremendo. Coisas que nós experimentamos lá em Coité, em Mauriti, lá no Ceará. Amados, o Senhor está fazendo grandes coisas e é uma nova onda do Espírito. Vocês me desculpem, jovens, dizer, mas é com alegria que eu digo. Eu ansiava muito por ver o fogo do Espírito descendo numa reunião de jovens. E eu não tenho a menor dúvida em dizer, não fica com água na boca, porque você vai participar disso também, viu? Você estava servindo a Deus lá, que o fogo desceu aqui. Na aproximação do final da reunião, quando se louvou de novo, o pessoal estava absolutamente mergulhado nas águas do Espírito. Para lembrar aquela música, vou mergulhar nas águas do Espírito. Não foi bem? E no meio de jovens, fora o tempo da minha casa, eu não me lembro da água da rocha ter uma participação tão fervorosa como eu estava enxergando ontem. O pessoal do Mackenzie, aquele bárbaro, não sei o nome dele, ele estava quebrantado. Vocês que são amigos dele, que estavam do lado, eu nunca vi ele daquele jeito. Chegou um momento que ele estava se curvando quase até o chão. Deus está fazendo grandes coisas. Deus vai fazer coisas muito mais lindas ainda. Coisas, tempos melhores, né? Como é que é? Coisas maiores. Deus fará aqui. Eu vou declarar algumas coisas que eu ouvi naquela salinha fatídica. Pastor Josué, ele via uma prensa, prensando azeitonas, e o óleo sendo formado. Ele disse que não sabia bem qual é o processo químico e tudo. Eu também não faço muita ideia qual é a depuração toda até chegar aquele óleo na lata para a gente, ou no vidro, né? Mas o fato é que a unção, na preparação do azeite e da unção do Velho Testamento, os elementos eram esmagados, triturados. Há algo que Deus precisa operar em nós para que seja depurado aquilo que Ele vai usar. É interessante porque na passagem de Filipenses, deixa eu voltar lá, desmarquei. Paulo fala uma coisa interessante. Tem que procurar que eu não marquei. Verso 12 para frente. Quero ainda, irmãos, cientificá-los de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso evangélico. As coisas que aconteceram não eram boas coisas. Foram dificuldades na vida do apóstolo. Ele estava sendo prensado na prensa da oliveira, da azeitona, para dali sair o azeite. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Mas principalmente, e a maioria dos irmãos, presta atenção, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Às vezes você pensa assim, se as coisas correrem
dificultosamente, se parece que as coisas não estão dando certo, isso vai trabalhar contra a pregação do Evangelho. Esqueça esse negócio. Nada dava certo para Paulo, mas isso estimulava os irmãos a pregar com muito mais força. Ninguém disse amém. Não sei, acho que você está meio espantado, mas olha o que está escrito aqui. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, depois que nós ficamos um pouco desanimados, porque estamos sendo apertados, porque estamos sofrendo algum tipo de ataque, ou estamos sofrendo algum tipo de aparente derrota, o Espírito Santo de Deus vem a nós e nos estimula, nos fortalece, nos levanta e nos faz operar com muito mais poder. Como é que é o poder de Deus? Exercita-se na fraqueza. Algumas dificuldades nós passamos. É a prensa, mas o óleo sai depurado. E a Kelly disse que a alegria do Senhor é a nossa força, logo no começo. Quando eu fiquei alegre com o que estava vendo, eu esqueci que estava cansado. Não estava mais cansado. Não estava mais. Tanto que eu fiz questão de falar. O Fábio não queria me deixar falar de jeito nenhum. Claro, ele temia que eu fosse cantar. E o pior é que aconteceu mesmo. Mas eu brinco assim, mas um dia ele me pôs a fazer um solo que eu amei muito fazer, dormindo no meu leito. Aleluia. José também disse que haveria troca de vestes, e seriam vestes de louvor. O louvor, houve troca de vestes aqui. Avivamento, filhos. O Berg disse: o Senhor fala, enchei-vos do Espírito. É a palavra de ordem para esse tempo. O Senhor quer encher todos do Espírito Santo. Todos, todos, todos. E o Josué, sem querer, antecipando, tem que celebrar. Você não sabia, mas eu só tinha na cabeça a palavra celebrar. Porque eu falei, eu não vou pregar isso, eu vou celebrar. Eu estou vendo coisas muito ansiadas acontecerem. Na verdade, a Silvia, que é minha companheira, sabe dos meus momentos de desânimo, mas ela sabe que já faz algum tempo que eu venho dito para ela, que o Senhor começa um processo e a gente celebra. E aí eu vejo a minha neta cantando a plenos pulmões, coisa que ela não fazia um ano atrás. Louvado seja o Senhor. Deus é bom. Nenhuma garota dessa idade muda assim se algo não está acontecendo aqui dentro. E se algo está acontecendo aqui dentro, não é porque o pai bate, ou porque a mãe faz alguma coisa, ou porque o avô fica cobrando. Quando algo está acontecendo é porque o Espírito Santo vai lá dentro e começa a arrancar vida, ou produzir vida. Ninguém fabrica isso. Mas a sua oração ajuda nisso. A sua oração é importante nisso. Vocês que têm filhos, saibam disso. É o Senhor que faz. Não somos nós. Às vezes a gente fala, sou fracassado, meu filho está indo mal, minha filha, não é você que é fracassado. Talvez você esteja orando um pouco, talvez você esteja crendo um pouco, mas sabe, confie em Deus. Entrega na mão de Deus. Porque é Ele que tem que fazer, e se Ele fizer, é certa a vitória. Diga, se Deus fizer, é certa a vitória. O Senhor faz todas as coisas com perfeição. E a Rose, para completar, não sei em que momento você falou, acho que foi na última coisa que você disse, erguer as mãos. Fábio, tem outra música que não me sai da cabeça. Você vai fazer para mim um quarteto de homens, pode ser 8, 4 vozes. Quarteto de homens, porque tem quarteto que é misto. Pode ser 8 vozes. Quarteto são 4 vozes diferentes. Ergo as minhas mãos, meus olhos levam aos céus, para receber de Deus paz real.
Essa música é altamente tocante e é uma oração para ser cheio do Espírito Santo. É pena que nós não a conheçamos. Também lá, a recordação dessa música veio, eu fui procurar gravação original e achei. Está lá, vencedores, os Jovens da Verdade. Novo Céu, Nova Terra. Vai no YouTube, está no minuto 14. Porque é o álbum todo que está passando. No minuto 14 você vai encontrar essa música. Ergo as minhas mãos, meus olhos levo ao céu. É muito difícil cantar, mas é tremendo. É o momento de erguer as mãos. Sabe, não é que eu preciso que a igreja fique canelinha de fogo, dando pulos. Não é isso, filho. Uma vez um presbítero da igreja, onde teve o maior avivamento que eu assisti até hoje em igreja, ele falou para mim, sabe, eu já tinha saído da igreja e ainda estava lá, a gente não precisa levantar a mão, porque, sabe, a gente tem aqui dentro, a gente faz, Deus não faz questão. Eu falei, bom, você me desculpe, para você, levantar a mão é um gesto. Eu, quando levanto a mão, as coisas acontecem. Então, não é a mesma coisa. Se eu não tiver a liberdade para levantar a mão, as coisas não estão acontecendo da mesma forma. Há expressões que são de Deus, estão na palavra. Quando fala para orar, fala para os homens erguerem mãos santas para orar. Não está escrito lá? Agora não me vem o texto exatamente onde está, mas quero que os irmãos levantem mãos santas. Timóteo. Levante as suas mãos. A unção em nós faz que quando fazemos isto, alguns experimentam coisas distintivas, diferentes. E cada vez que você faz isso, acontece. Esse irmão que me disse que não precisa, vai escandalizar os outros, não levante a mão, ele me disse isso. E lá atrás, quando nós estávamos começando a andar desta forma, e eu levantava as mãos e a unção começava a ferver nos dedos, ele dizia, acho que é por causa do sangue, da circulação. Conversa, se você está sem unção, levanta a mão quando você quiser, não vai acontecer nada com o teu dedo. Pode baixar. Agora só levante as mãos aqueles que estavam com as mãos fumegando, com alguma coisa de unção. Eles não estão fazendo isso aí para você achar que você é inferior, não é isso. É que existe isso, acontece. E eu gostaria que todos experimentassem fogo. Cada vez que tivesse um gesto na direção de Deus. Pode baixar. Eu não quero que se levante as mãos na igreja por modismo, mas eu quero que a unção caia sobre todos, e que cada mão levantada seja um propósito de Deus sendo determinado. Não sei por que você pode não querer isso. Se for modismo e você não quer, eu aplaudo. Mas se você puder experimentar algo de Deus, levante suas mãos para o Senhor. E se você não está experimentando, mas quer experimentar, busque. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, você vai dizer, se eu estiver sentado e no meu pensamento clamar ao Senhor, Ele vem, pode ser. Deus não é padronizado por algum tipo de doutrina de alguma igreja. Mas então não cante mais essa música tirada do rol. Porque é histórico na vida do povo de Deus desde o Velho Testamento. Que levantar as mãos significava alguma coisa. Os profetas de Baal também levantaram a mão, não aconteceu nada. Não anula o fato.
Porque o povo de Deus levanta as mãos e as coisas acontecem. É símbolo de oração que é ouvida e que é respondida. Eu não sei se vocês percebem como o Espírito Santo trabalha com alguém. Eu falo essas coisas para você começar a distinguir o trabalho do Espírito Santo em você. Não é para dizer de mim, é para você poder distinguir. Eu não sabia que eu ia falar essas coisas sobre levantar as mãos do jeito que estou falando aqui. Mas lá, quinta-feira, eu comecei a cantar: Deus me tem ouvido e tem atendido. E nós aqui dizemos: ao erguermos as mãos, tu virás. Deus me tem ouvido e tem me atendido. Eu sei que nesta viagem o Espírito Santo me inspirou para trazer essa palavra de celebração e de estímulo. Porque vocês estão no caminho que Deus quer. Se ainda não chegou em você, ouça com respeito aos outros e aplique a você. Mas eu, no meu coração, na minha mente, não estou fazendo distinção de nenhum aqui. Aquele não estou fazendo. Porque o propósito de Deus com todos nós é que nós nos tornemos fervorosos de espírito. E que não tenhamos, aqui é não ter vergonha no melhor sentido da expressão. Que não tenhamos vergonha de expressar a nossa fé naquilo que estamos fazendo. Porque quando nós fazemos o que fazemos, nós fazemos porque nós já sabemos que há respostas. Nós fazemos porque já sabemos. Na quarta-feira, orei por uma mulher, na visita na casa dela, que estava com uma hérnia, ela tomou um tombo de moto, tinha piorado muito, foi no médico, estava totalmente ruim do ventre. O médico falou: você não pode andar de moto, você não pode ficar nem andando muito por aí. E ela não ia na igreja, tivemos que pegar ela de carro. Orei com ela. Quando ela apareceu na quinta-feira, ela estava com um sorriso daqui a aqui. Falei: e as tuas dores? Não tenho. Andei de moto hoje. Eu falei: espera lá, eu não falei isso. De repente o médico vai ficar bravo comigo. Eu não falei para você não andar de moto. Mas ela mesmo viu que ela não era mais a mesma. E deu testemunho. Na sexta-feira estava lá: Deus está curando as pessoas. Eu estou esperando o retorno daquele olho. Aquele olho está esperando um transplante de córnea. Tudo bem, se for transplantado e voltar a ver, eu estou feliz. Mas sabe, ele ficou, caiu alguma coisa no olho dele, no trabalho, e ele não deu muita bola, aquilo melhorou e ficou bom. De repente, ele tinha dito: perdi a visão. Eu falei para ele: fecha o outro olho e olha com aquele que você perdeu a visão. Olha para mim, não estou vendo nada. Aí falei para ele olhar na direção do José e do Rafael, que estavam mais distantes. E ele viu vocês. Falei: então você não perdeu a vista. Você está com alguma película aí que está te atrapalhando. O médico pode tirar, mas Deus pode tirar antes. Aí o José deu o testemunho na casa sobre uma mulher que abriu os olhos e viu ele com óculos. Ela não enxergava. Deus já fez isso entre nós. Não sei como terminar isso. Nós estamos celebrando. Fábio, nós temos que celebrar ainda antes da ceia e depois da ceia. Não sei como. Se o Espírito Santo move. Porque eu não tenho mais recado a entregar. E hoje eu não tenho unção a derramar por imposição de mãos. Mas você já está mergulhado na onda do Espírito. E a unção te pega onde você estiver. Ela está me pegando aqui. Eu gostaria que ela me jogasse no chão. Queria ficar uns 5 minutos deitado aqui. Mas não vou fabricar isso para você. Se você me vir deitado é porque o Senhor me derrubou.
ficar em pé.